Já ouviram aquela história de que a Grande Muralha da China é a única construção humana visível do espaço? Pois é, meus amigos, essa é uma baita fake news. É claro que a muralha é gigantesca, uma obra de engenharia absurda, mas convenhamos, do espaço? Astronautas já confirmaram, a olho nu. A Grande Muralha se mistura com a paisagem e fica quase impossível de identificar. Imagina só, a olho nu, a Terra já parece uma bola de gude lá de cima. Quem dirá uma construção, mesmo que enorme, né? Essa história da muralha visível do espaço parece que surgiu lá no século XVIII, muito antes da gente começar a mandar gente para a órbita. E como uma boa fofoca, a história se espalhou e muita gente ainda acredita. Mas olha, mesmo não sendo visível do espaço, a Grande Muralha continua sendo um negócio impressionante, com mais de 20 mil quilômetros de extensão. É ou não é coisa de louco? E se eu te disser que na China existem cidades inteiras, com prédios, casas, ruas, tudo prontinho, mas vazias? Parece coisa de filme, né? Mas é a mais pura realidade. Estamos falando das cidades fantasmas da China. Uma das mais famosas é Kangbashi, na Mongólia Interior. Construída para abrigar mais de 1 milhão de pessoas, a cidade ficou praticamente deserta por anos. Prédios enormes, avenidas largas, tudo vazio. É como se o tempo tivesse parado por lá. Mas por que construir cidades inteiras e não morar nelas? Essa é uma pergunta complexa, mas tem a ver com especulação imobiliária, planejamento urbano descontrolado e até migrações em massa da área rural para as grandes cidades. O resultado são esses lugares surreais, que nos fazem questionar a lógica por trás do crescimento desenfreado. É como se a China estivesse construindo o futuro sem saber ao certo quem vai habitá-lo. Preparem-se para um número cabuloso. A China tem a maior população do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente, minha gente. Para vocês terem uma ideia, isso significa que 1 em cada 5 pessoas no planeta é chinesa. Imaginem só a logística por trás de alimentar, abrigar e empregar tanta gente. É um desafio monstruoso que a China enfrenta diariamente. E essa explosão demográfica tem consequências em diversas áreas, desde o meio ambiente até a economia. Para controlar o crescimento populacional, a China implementou a política do filho único em 1979, que gerou muita controvérsia e foi recentemente flexibilizada. Mas, mesmo com as medidas, a população chinesa continua enorme e molda a cultura e a história do país, de maneiras únicas. Pensando bem, com tanta gente assim, não é de se admirar que a China tenha uma cultura tão rica e diversa, né? É muita história para contar, muita comida para experimentar e muita gente para conhecer. E aí, galera? Quem aí é fã de um macarrãozinho? Espaguete, lasanha, yakisoba? Essa delícia conquistou o mundo. Mas você sabia que, apesar da fama italiana, o macarrão é uma invenção chinesa? É isso mesmo. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, Itália. Arqueólogos encontraram na China o macarrão mais antigo do mundo, com mais de 4.000 anos de idade. É mais velho que andar para frente. E essa descoberta derruba a crença de que o macarrão teria chegado à Europa com Marco Polo, no século XIII. Parece que o macarrão já fazia parte da culinária chinesa há muito tempo. E sua forma e sabor foram se adaptando aos diferentes cantos do mundo. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um pratão de macarrão, lembre-se de agradecer aos chineses por essa maravilha gastronômica. E aí, quem diria que uma invenção tão antiga ainda faria tanto sucesso hoje em dia, né? É a prova de que comida boa é atemporal. Na China, os hashes são mais do que apenas talheres, são parte fundamental da cultura. Mas você já parou para pensar quantos hashes os chineses usam por ano? Preparem-se para mais um número de explodir a cabeça: 45 bilhões de pares. É madeira pra caramba. Para produzir essa quantidade absurda de hashes, milhões de árvores são derrubadas todos os anos, o que gera um impacto ambiental preocupante. E é por isso que o governo chinês tem incentivado o uso de hashes reutilizáveis, feitos de materiais mais sustentáveis como o bambu.
Mas, convenhamos, mudar hábitos milenares não é fácil, né? É preciso um esforço conjunto da população e do governo para encontrar soluções mais ecológicas e diminuir o impacto ambiental dos amados hashes. Afinal, ninguém quer viver num mundo sem árvores, né? E se até os chineses estão repensando o uso dos hashes descartáveis, é porque a coisa é séria. Esqueçam o Carnaval, a Oktoberfest e o Réveillon. Se você procura uma festa épica, prepare-se para o Ano Novo Chinês. Essa celebração colossal dura 15 dias e coloca qualquer outra festa no chinelo. Imaginem só, fogos de artifício iluminando o céu, desfiles coloridos com dragões gigantes, danças tradicionais, banquetes pantagruélicos e uma tradição super legal de dar envelopes vermelhos com dinheiro. É ou não é a receita para a festa perfeita? O Ano Novo Chinês é um momento de reunião familiar, de celebrar a vida e atrair boa sorte para o ano que se inicia. É uma tradição milenar que segue mais viva do que nunca, encantando turistas do mundo todo e mostrando a força da cultura chinesa. Se você tiver a oportunidade de presenciar essa festa incrível, não pense duas vezes. É uma experiência única e inesquecível que vai te mostrar a China em toda a sua glória e tradição. Em 1974, fazendeiros chineses estavam escavando um poço quando se depararam com uma das maiores descobertas arqueológicas da história: um exército colossal de guerreiros de terracota, com mais de 8.000 soldados. Imaginem só o susto da galera ao encontrar essa tropa gigantesca enterrada há mais de 2.000 anos. Cada guerreiro com suas características únicas, expressões faciais diferentes, armaduras detalhadas. É como se o passado tivesse ganhado vida. Esses guerreiros de terracota foram construídos para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, e são uma prova da grandiosidade e do poderio do Império Chinês. É como se estivéssemos olhando para um portal do tempo, que nos conecta com um passado glorioso e misterioso. A descoberta do exército de terracota é um lembrete de que a China guarda segredos e maravilhas que ainda estamos longe de desvendar. Se você tem estômago fraco, é melhor pular essa parte. Na China, os mercados de rua oferecem uma variedade estonteante de produtos, desde frutas exóticas até escorpiões no palito. É isso mesmo que você ouviu. Para nós, ocidentais, a ideia de comer escorpiões, cobras, estrelas do mar e outras iguarias exóticas pode parecer bizarra, mas na China, faz parte da cultura alimentar há séculos. É a prova de que o paladar é algo cultural, e o que é considerado apetitoso em um lugar pode ser visto com repulsa em outro. Mas, se você não se sentir aventureiro o suficiente para experimentar essas iguarias, não se preocupe. A China também oferece uma culinária rica e diversa, com pratos deliciosos e menos desafiadores para o paladar ocidental. Só não vale sair por aí julgando o que os outros comem, né? Afinal, cada cultura tem suas peculiaridades, e o importante é respeitar as diferenças. No coração de Pequim, capital da China, existe um lugar que respira história e grandiosidade, a Cidade Proibida. Por séculos, esse complexo gigantesco foi o lar dos imperadores chineses e suas cortes, e hoje abriga um dos museus mais importantes do mundo. Preparem-se para se perder em um labirinto de pátios, jardins exuberantes, templos ricamente decorados e salões imponentes. E por falar em salões, você sabia que a Cidade Proibida tem 9.999 salas? Reza a lenda que o número foi proposital, já que na cultura chinesa, apenas os deuses poderiam ter um palácio com 10.000 salas. Os imperadores, humildes mortais que eram, tiveram que se contentar com apenas 9.999. A Cidade Proibida é um testemunho da riqueza cultural e arquitetônica da China, e uma visita imperdível para quem quer mergulhar na história e na beleza desse país fascinante. E para fechar com chave de ouro nossa viagem pela China, que tal visitar a Torre Eiffel? Calma, você não ouviu errado. Na cidade de Tiandusheng,
Os chineses construíram uma réplica da famosa Torre Francesa, com 108 metros de altura. A Paris do Oriente, como a cidade ficou conhecida, é um exemplo curioso da paixão chinesa por réplicas de monumentos famosos. É como se a China quisesse reunir o melhor de todos os mundos em um só lugar. E a réplica da Torre Eiffel não é a única atração de Tianducheng. A cidade também conta com prédios inspirados na arquitetura parisiense, fontes luminosas e até um Arco do Triunfo em miniatura. É ou não é um cenário digno de um filme? Essa mistura inusitada de culturas pode até causar estranhamento em alguns, mas é inegável que a China sabe como ninguém surpreender seus visitantes. E aí galera, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a China? Qual dessas curiosidades te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu por assistir e até a próxima.